O planeta, neste exato momento, diante de tantas tratativas que a corte espiritual, os conselhos espirituais, os concílios, as reuniões de diversas formas de neutralização planetária, não só por esta guerrilha que está em maior publicidade, mas dentro das diversas guerrilhas que já estavam acontecendo, que vocês não estavam talvez sabendo ou observando, não é? Porque esta é apenas uma das guerrilhas planetárias que está em operação, não sei se em ativação, não é? Dentro do planeta. E rogo para que vocês estejam na vigilância e permanência dos 5 minutos projetados à África, pois o continente africano continua sendo negligenciado. E todas as tratativas estão sendo empreendidas espiritualmente para os socorros imediatos ao povo africano. Diante das vacinas que ainda não chegaram, diante das tratativas de guerrilhas que há décadas naquele território existe, principalmente por usurpações de recursos minerais, principalmente também por usurpações de campos de ritos litúrgicos, e que possamos não deixar no esquecimento o povo de África, pois lembrem que a África está divinamente associada a este país em que vocês estão aqui, dentro do encaixe perfeito deste território ao território africano. Basta vocês pegarem o mapa do planeta antes da Pangeia, antes da separação de territórios, e vocês entenderão os porquês de principalmente este país, o Brasil, ser um dos maiores países espirituais do planeta, que inclusive exporta religiosidade para outros países. A exemplo das religiosidades que nascem nas florestas. Porém, caríssimos, muito importante que estes religares estejam cada vez mais associados ao campo sublime do bem, do despertar do propósito, porque tenham acompanhado os turismos religiosos que têm acontecido, principalmente em povos indígenas, o turismo religioso que tem sendo empreendido nos campos da ingestão da ayahuasca, por exemplo, e o quanto tudo isso precisa ser muito bem orquestrado e observado para que não haja um desvio, um desvirtuamento dos propósitos expansivos da consciência. Pois os ritos indígenas possibilitam uma conexão ainda mais profunda com a terra e com todos os seus elementos, diante do respeito profundo e da consagração a cada elemento e cada movimento diante das rezas em suas linguagens originárias. E que muitas vezes estão caindo em zonas urbanas de maneira banalizada e de maneira não responsável, colocando em perigo todo o arcabouço de conhecimento do que se entende como ritos xamânicos, ritos de conexão com a natureza, em movimentos superficiais, que provocam aberturas espirituais de quem participa, mas ao mesmo tempo depois não conseguem fechar os portais que ali são abertos. Então, portais são abertos e depois não são fechados.
E, consequentemente, não somente o mal para aquelas pessoas ali participantes provoca, diante inclusive de abertura de processos obsessivos, de implantes, de chips e artefatos manipulatórios, mas também diante da drenagem do campo do próprio planeta. Assim como a ingestão de bebidas sagradas devem ser sempre orquestradas em ritos responsáveis. Em ritos responsáveis. Assim como a utilização de todos e quaisquer artefatos que levem a uma expansão ou a um encontro espiritual com o eu divino, mas que isto precisa ser muito empreendido de uma maneira cautelosa, observando efetivamente quais os movimentos que estão sendo empreendidos pelos participantes e quem porventura pode estar aberto efetivamente àquilo. Pois fazer uma mistura de campos expansores de consciência com processos patológicos psiquiátricos é uma, como você chama, um campo minado, assim, que fica pisando, não é? É um verdadeiro campo minado. Você misturar alguém que está com patologias psiquiátricas com artefatos que profetizam expansão de consciência, que profetizam acesso ao eu divino em uma velocidade maior, pode ser um grande abismo, levando a mente destas pessoas participantes, que porventura estejam naquele anseio de ter poderes extraordinariamente mediúnicos, e assim na primeira parte iniciática falei das habilidades mediúnicas, então agora estou complementando os poderes mediúnicos, o envaidecimento mediúnico, o envaidecimento de ter poder para curar quem quer que seja. Caríssimos, quem se cura é a própria pessoa. Nenhum ser encarnado tem o poder de curar ninguém. Quem se cura é você. Lembrem do ensinamento de Jesus. Jesus, na sua máxima humildade, diante da mulher hemorrágica, ao tocar as vestes de Jesus, quando ela lança de que, mestre, vós me curastes, e ele diz, a sua fé te curou. Ou seja, Jesus jamais disse, eu te curei, eu sou o curandeiro do mundo e do universo. Jamais ele se comportou como isso. E me preocupa bastante movimentos que se colocam como promessas de cura. Como você pode prometer algo que não está ao seu alcance e ao seu controle? Você pode provocar convites de autocuras. Você convida o outro a se curar, mas você jamais cura o outro. Você está se curando e auxiliando o outro a também se curar. Mas você se cura. A única cura que você pode empreender é para consigo. O outro você apenas convida a uma cura, porque não está para você decidir se haverá abertura ou não para as curas que estão direcionadas para o outro. Quem abre as portas para a autocura não é você, é o outro. A autocura, o outro se cura. Então, caríssimos, muito importante vocês estarem vigilantes cada vez mais, não é? Diante às vezes de euforias, principalmente de pessoas que buscam varinhas de condão mágicas. Quero participar deste rito e de imediato, por favor, retire todas as dores do meu coração. Por óbvio, naquele único ato você não conseguirá atingir este objetivo. Ali será apenas um início de uma longa caminhada
dentro da conscientização dos aprendizados de tudo aquilo que trouxe para você, pois não há como curar algo que você carrega há 40 anos em um instante de 1 hora, 2 horas de movimentos. Claro que naquele momento você provocou diante de um espelho que você possibilitou para outra pessoa e que talvez aquele conforto imediato, aquela respiração mais leve, possibilite agora um convite à continuidade da atenção em consciência daquele movimento, jamais te colocando como um guru ou como referência que tem a fórmula mágica da cura. Conseguem compreender o alerta, caríssimos, e o convite? Então, que dentro desses movimentos de despertar cada vez maior da consciência, todos estejam se autocurando, todos estejam inteirados das suas invigilâncias e todos estejam inteirados do quanto é possível compartilhar momentos de autocura. Mas a espiritualidade, diante das diversas reuniões que constantemente temos diante dos concílios, temos intervindo, né, nos movimentos de campos deste sentido, caríssimo, para neutralizar estas promessas de cura que são empreendidas. Fórmulas mágicas. Leia este livro e se cure de todas as dores da mediunidade. Caríssimos, este livro apenas provocará o início de um grande caminho de estudo e de autoconhecimento, mas jamais ele trará esta pílula milagrosa para vocês. Assim como também quem faz a ingestão das pílulas da paz, cada pílula ingerida são convites de autocura e que os milagres empreendidos são provocados por esta ponte que você faz com você mesmo, você com você mesma. As pílulas, elas são apenas campos provocativos para que você esteja em maior sintonia à sua própria fé, para que você esteja em maior sintonia com a sua própria fé. Então, caríssimos, diante deste arcabouço que aqui estou mencionando, debrucem os filtros necessários para que vocês estejam conectados cada vez mais dentro das ordenanças do protagonismo da sua vida, livrando-se de gurus, pois os gurus, dentro de uma era de regeneração, já não existe mais espaço para gurus. Pessoas que professam como se fossem campos magníficos e perfeitos, que estão ensinando rebanhos de como seguir a perfeição. Me sigam e ensinarei a fórmula mágica. Não é bem desta forma, não é, caríssimos? Todos estão aprendendo enquanto estão aqui no encarne, principalmente dentro das lições próprias do planeta. Aguçem cada vez mais o amor próprio. O amor próprio liberta bastante, caríssimos. Quanto mais vocês empreendem a caminhada para dentro, a caminhada para a origem, que parece ser um caminho para o fim e ao mesmo tempo é um caminho para o início, vocês entenderão perfeitamente o que estou falando. Que caminhar para o fim, para a origem do seu espírito, reverberando as suas conexões que são convidadas a cada momento, é o início de um protagonismo ainda maior do seu espírito. Que cada um de vocês tenha mais força, coragem, resignação, resiliência, orquestrando sempre o bem, porque o bem não escolhe o destinatário. O bem simplesmente precisa ser distribuído, como assim mencionei no momento iniciático. Enxergue o melhor em todos que cruzem o seu caminho, o melhor, o melhor. O melhor. E se assim você estiver impossibilitado de enxergar o melhor do outro, respeite
a fase nebulosa que está sendo transitoriamente ali, provocada para o outro. Faça orações, mantenha-se vigilante para não ser também contaminado. Jamais se colocando em patamares privilegiados. Enquanto estão encarnados dentro do planeta Terra, todos estão em patamares similares, equânimes. 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 Assim seja, não é?